que você estrutura uma estratégia de prova? Quando que se começa a estruturar uma estratégia de prova? Fala turma, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou bater um papo novamente com a Val e a gente vai falar de um tema super importante, né, e super relevante para os corredores em principal, que é estratégia de prova. Muita gente se inscreve em prova, não sabe o que fazer às vezes durante a prova, o que fazer pensando em tempo, performance, e hoje a gente vai destrinchar toda essa temática. Mas antes de começar esse bate-papo, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e também, se você quiser, já deixar um comentário pra gente para ajudar no nosso algoritmo. Beleza? Vamos começar, Val? Bora. Amor, as pessoas pensam, né, em estratégia de prova. Como que você estrutura uma estratégia de prova? Quando que se começa a estruturar uma estratégia de prova? Boa pergunta. Estratégia de prova eu chamo de estratégia de treino, né? Porque a gente começa a falar da estratégia de prova durante o treinamento. Então a gente começa a estratégia de prova ali no objetivo. Então o aluno ele tem que entender, ou já saber, ou discutir ali com o treinador, qual que é o objetivo dele com aquela prova, né? Para depois a gente criar uma estratégia. Por exemplo, eu vou correr 21 km, meu objetivo é só completar. Isso vai mudar a forma com que o treinador vai conduzir o treinamento. Eu quero performar, eu já fiz uma meia maratona e quero fazer uma maratona um pouco mais rápido. Isso vai mudar também a conduta do treinador. Então, primeiro a gente vê o que a gente quer de objetivo para depois a gente criar uma estratégia. E isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa começa a treinar, né? Fala assim, olha, eu quero fazer uma meia maratona em tal data. Beleza, começou o treinamento, e no meio do caminho, na semana da prova, eu quero fazer para tal tempo, né? Tipo, a pessoa decide fazer o objetivo específico bem na semana da prova. Então isso tem que ser muito bem alinhado antes. Não existe surpresa, né? Não tem como você... Porque quando a gente pensa em estratégia, o que é estratégia? A gente organizar aquilo que foi treinado, né? Como se a gente colocasse tudo na mesa, olha, a gente tem isso aqui de recurso, então qual é a estratégia que a gente vai utilizar para pegar esses recursos e fazer aquilo acontecer da melhor maneira possível. Então, se eu não tenho um recurso, que eu não sei o meu ritmo confortável, se eu não treinei vestimenta, então não tem como criar estratégia se eu não tenho esses elementos que são conduzidos ao longo do processo do treinamento. Perfeito. E pensando em quantidade de provas, né, já que a gente está pensando em estratégia de prova, os alunos têm um calendário, os corredores têm um calendário de provas que eles gostam de fazer, e às vezes é um calendário bem robusto, né, de quantidade de provas, alguns todo final de semana. Como que uma pessoa que tem um calendário mais cheio consegue organizar, ou é ruim um calendário muito cheio de provas? Quanto que é o ideal assim, para pensar numa estratégia de prova, pensando num ciclo de treinamento? Quando a gente fala estratégia de prova de forma isolada, a pessoa pode ter estratégia de prova na sua prova-alvo, pode ter estratégia de prova nas provas ao longo do ano, não tem problema, né? Então eu tenho uma estratégia para correr 21, eu tenho uma estratégia para correr 5. Mas quando a gente pensa numa prova principal, numa prova-alvo, a gente pode utilizar essas pequenas provas, igual você falou, como estratégia para a prova maior. Então, normalmente a gente acaba falando para os alunos para eles não saírem se inscrevendo em tudo que é prova, porque muitas vezes essas provas picadas, elas não conversam com a prova principal desse atleta. Isso faz com que mude toda a estratégia dessa prova principal. Então a gente pode utilizar essas pequenas provas que a gente chama de não tão relevantes, para você... Um treinão de luxo. Um treino de luxo para você melhorar sua grande estratégia, né? Então, normalmente a gente escolhe ao longo ali do período uma prova-alvo, 2 provas-alvos, e as outras são provas que a gente chama de complementares, né? Que a gente consegue ir ajustando, fazendo com que a estratégia maior seja mais bem pensada em relação a essas provas. Então, essas pequenas provas também podem ser parte de uma estratégia bem feita. Isso é importante, né? Quando o aluno pensa nessa estratégia de prova, ele vai olhar muito para o tempo ou para o ritmo, né? E não tem como a pessoa tirar da cabeça dela, né? Olha, eu quero fazer uma meia maratona sub 2 horas, né? A gente precisa de algumas métricas. E para onde que o aluno e o treinador devem olhar dessas métricas para ele saber, olha, esse objetivo é atingível e vamos pensar nessa estratégia pensando nesse foco. Existe um parâmetro que é importante para o aluno olhar, para o treinador olhar, e também depende da prova para ele olhar esses parâmetros, né? Pensando na intensidade do treino, intensidade da prova. Isso volta na sua primeira pergunta, né? Como a gente começa? A gente começa com o objetivo. Primeiro eu vejo se o aluno ele tem capacidade para realizar aquela prova. Sobre ritmo, tempo, isso quem vai determinar não é nem eu, treinador, nem o aluno, é o condicionamento desse aluno que a gente vem trabalhando. Então, a corrida, pessoal, ela é uma construção. Então, se você está começando agora
com 5 quilômetros, você vai ter um ritmo ali que você vai conseguir sustentar da sua melhor performance. Mas daqui 2 anos, esse seu ritmo vai ser o seu aquecimento, você está melhorando ao longo do tempo, tá? Então, esses ritmos, eles entram dentro da estratégia pensando no objetivo. Então, eu quero performar, vamos dar um exemplo, eu quero performar nessa prova. Esse aluno ele vai ser testado, a gente vai descobrir quais são as zonas de treinamento. Se você não viu o vídeo de zonas, tem aqui no canal. A gente vai descobrir suas zonas de treinamento e dependendo da sua prova, a gente vai brincar aí com esses ritmos, né? Então, você vai fazer uma prova longa, uma maratona, você vai conseguir fazer ela ali no Z2, beliscando de vez em quando o Z3. Então, isso vai fazer parte da sua estratégia. Ah, Val, eu quero fazer uma prova de 5, mas eu quero fazer forte. Então, a gente pode fazer num ritmo forte, porque você faz 5 km em 30 minutos, então a gente consegue colocar um pouco mais de força nessa prova. Então, dependendo da sua prova, a gente muda a estratégia e a gente muda a forma de conduzir tanto o treinamento como a execução no dia da prova, né? Então, pessoas que têm isso muito em mente, eu sei a zona, eu sei o meu ritmo de 10 km, eu sei o meu ritmo de 5, eu sei o meu ritmo que eu vou correr uma maratona. Isso deixa muito mais seguro para o treinador sentar com esse aluno e falar assim, olha, se você começar correndo a prova de 21, no ritmo que você corre 5, você vai quebrar na metade da prova, né? Então, isso faz parte também de uma estratégia. Mas é importante a gente estar do lado de pessoas que entendam isso. E se você se treina sozinho, você já deve ter percebido, né? Você começou uma prova longa muito forte, você vai quebrar. Então, é importante, isso é muito importante. Na hora de se criar uma estratégia de prova, ver se você está no ritmo correto para executar a prova, senão você vai acabar colecionando, o que a gente fala, desistências, né? Você se inscreve numa prova e nunca consegue finalizar. O erro está o quê? Na estratégia tanto do treinamento como na estratégia na execução da prova. Sim. E aí olhando esses números, né, que os alunos, que a gente tem essa confiança de passar para o aluno e às vezes o aluno nem se confia tanto nele quanto a gente, né? Tem aluno que fala assim, nossa, vocês confiam mais em mim do que eu mesmo, né? Pensando em ritmo, pensando no tempo que você vai concluir, porque assim, a tabela, né, de zona de treinamento dessa pessoa mostra os números e o próprio treinamento dela também mostra como que ela vai poder performar. Então a gente consegue estruturando na própria prática com ali a tabelinha dela, né, dentro das zonas de treinamento para cada prova. E pensando nisso ainda, eu acho importante a gente pontuar que quando a pessoa se inscreve numa prova, ela tem que estudar o modelo da prova, né? Exato. A gente não tem que olhar só a distância, né? Porque, sei lá, estou inscrito numa meia maratona, tá? Mas é uma meia maratona aqui em São Paulo, em janeiro ou em julho, né? Porque muda. Né? Você vai fazer uma meia maratona no calor ou você vai maratona no inverno? Né? Onde você vai correr tem muita subida, tem muita descida, tá, ou é plano? E isso muda toda a estratégia, tanto a estratégia de ritmo, como estratégia de vestimenta, como estratégia de nutrição. Então, se você vai correr numa prova que está mais quente, você vai ter que levar isso em consideração, tanto no seu treinamento como no dia da prova. Você vai ter que decorar os pontos de abastecimento para que você não fique durante a prova ali sem água, sem energia. É bem complexo do ponto de vista de análise, né? Como treinadora, são muitos dados que a gente tem que analisar para que essa pessoa faça o melhor que ela consegue ali dentro daquilo que ela treinou, né? Então não é só ir lá fazer a prova, né? A gente como treinador, quando o aluno se inscreve na prova, a gente pede para o aluno às vezes mandar o site da prova, porque daí a gente já tem um panorama de características que a prova vão nos dar para a gente elaborar o processo de treinamento dele, que vai ir diretamente para a parte da estratégia da prova, né? Tem alunos que fazem prova fora do país, né? Que a gente também nunca conheceu, mas a métrica ali da prova nos dá algumas informações da quantidade de subida que a pessoa vai ter, do clima, da média de tempo, né? Às vezes a gente entra ali no resultado do ano passado, a gente vê a média de tempo dos atletas que concluíram, a gente consegue ter um panorama mais ou menos de como a dificuldade dessa prova, né, pensando aí numa média geral dos praticantes. Estudar a prova, né, é um ponto importante, né, de você poder elaborar uma boa estratégia. Eu tô rindo aqui porque às vezes os alunos acham que a gente é meio bruxo, né, porque eles falam assim, o Bruno fala para mim, olha, fulano vai fazer essa prova e ela vai pro pódio. Daí a gente fala, como? A gente tirou isso da onde? Porque a gente entrou no site da prova, viu o resultado do ano passado e a gente sabe o resultado que o nosso aluno entregou no treino. Com esse resultado do treino, a gente sabe que pelo menos numa categoria esse aluno vai chegar. Né? Se a prova estiver dentro daquele mesmo cenário, com aquele nível de atleta, possivelmente essa atleta consegue pódio. E é muito legal que a gente olha um para o outro e fala assim, é pódio, porque a gente já sabia disso. Então,
Isso dá base para a gente tanto auxiliar o aluno, falar, olha, você está muito bem, a gente, né, olha nisso, igual o Bruno falou, relevo. Isso é importante, né? Não tem como, por exemplo, no dia da prova você bater o olho no site da prova e ver que tinha uma elevação e você não treinou isso. Não há estratégia que vai te ajudar no dia da prova, se você não se preparou para aquilo, né? Como eu disse, a estratégia de prova é pegar os conhecimentos que a gente teve ao longo do treinamento e colocar aquilo no dia ali da execução, Sim. que é o dia da festa, né? Que é o dia da prova. E aí, quanto mais variáveis envolvidas, né, nesse ambiente de prova, mais difícil fica da gente conseguir mensurar aspectos como tempo, ritmo, né, Sim, principalmente para atletas de corrida de montanha. Né, a pessoa fala assim, Bruno, quanto tempo mais ou menos você acha que eu vou finalizar essa prova? Né? A gente sabe que quanto mais tempo exposto a uma atividade, né, mais variáveis vão acontecendo para poder dar tudo certo ou dar tudo errado. Né? Então, por isso que ultramaratonas é difícil a gente calcular uma margem de tempo. Às vezes a margem de tempo varia em horas. Olha, eu acho que você vai terminar entre 10 a 12 horas. Né? Não é? Porque tudo pode acontecer. Em 2 uma horas... diarreia. Exatamente. Então, a corrida de montanha tem mais essas características, né? Então, eu falo muito isso para o aluno, eu vou correr 25 km no asfalto, 21 km no asfalto. Beleza, você vai correr aqui em São Paulo, vai correr no Rio de Janeiro, vai mudar algumas coisas, mas pensando em estratégia geral nos treinos, vai mudar poucas coisas, né? Agora, eu vou correr 25 km da La Mission e 25 km da UTMB. São provas totalmente diferentes, né? A mesma distância, mas a altimetria é diferente, o clima é diferente, então o terreno é diferente. Então, a parte do treinamento e pensando nessa estratégia para esses ambientes vão ser totalmente... Uso bastão, não uso bastão, né? A quantidade de água que eu vou levar depende de um trecho para o outro, né? Tem 5, 10 quilômetros de um ponto de abastecimento de água para o outro. Ou seja, tem vários aspectos aí que precisa ser levado em consideração e tudo isso tem que ser estudado, né? Na semana da prova que você... Esse tema é tão importante que a gente está falando de estratégia de prova que uma estratégia errada pode colocar um ano inteiro de preparação em jogo. Você pode fazer um atleta não concluir uma prova se você bater um papo com ele e passar uma estratégia errada. Né? Igual, por exemplo, nunca treinou com bastão. Você fala assim, olha, você vai largar com o bastão. Você pode arruinar a prova de um cara porque você não estruturou aquilo dentro de um projeto maior. E aí, pensando, é curioso isso, né? Igual saiu um estudo recente de provas do cenário nacional de corrida de montanha que geram mais desistências, que geram mais dificuldade. É curioso, né? Porque a UTMB, que é a prova feita no Brasil, ela não tem tanto ganho altimétrico, não tem um nível técnico tão alto, mas é uma prova que tem muita desistência e teve muitos problemas, né? Do ponto de vista, assim, do ponto de vista digestivo, as pessoas tendo problemas digestivos, tudo mais. Deu ruim lá. Clima, né? A parte de superaquecimento, ou seja, é uma prova que é engraçado, né, que todo ano que ela cai é uma data muito quente e é uma prova feita no litoral, então é muito úmida e quente, ou seja, o seu suor ele não evapora, então você entra num processo de hiperaquecimento muito alto, as pessoas passam muito mal, né, e a gente sentiu isso até nos nossos alunos e é muito curioso porque ela entra numa data que é em setembro, no qual você acabou o inverno e você não consegue treinar o aluno numa situação quente e úmida. O aluno às vezes vai ter a sua experiência recente ali com o processo de treinamento, pensando no seu ciclo, lá perto da prova. Então você não consegue treinar muito isso. Então são detalhes, né, que fazem toda a diferença quando você pensa em montar essa estratégia. Né? Então, falta estratégia de treino para usar na prova. Para usar na prova. Porque a prova, os nossos alunos treinaram montanha, treinaram subida, mas tudo no inverno seco. Né? Na hora que foram para a prova de montanha ali no úmido, no quente, superaqueceu, né? Dificultou. Então... é um detalhe importante que tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente pensa mais perto da prova, Val, quais os detalhes que o aluno deve olhar na semana da prova, próximo da prova, né? Reduzir carga? Fala um pouquinho sobre isso. Perto da prova, você tem que estar com a mente tranquila que você treinou da melhor forma, que você conseguiu concluir ali, no mínimo, né, 80% do que foi pedido para você. Então, você tem que estar com a mente tranquila que você fez o que você conseguia diante do treino que foi aplicado. Nesse momento, você já tem que estar começando a ficar com a mente mais tranquila e começando a avaliar coisas que podem impactar a sua execução, a sua prova. Por exemplo, pensar em vestimenta, você pensar numa alimentação adequada. Nesse momento, você já tem que estar na cabeça o que você vai consumir nessa prova, ou se é uma prova de rua, onde são os pontos de hidratação que você vai
querer pegar água. Nessa parte, Bruno, a gente está dentro do treinamento numa fase que a gente chama de polimento. Então a gente está reduzindo cargas, reduzindo volume, para aquilo que tudo foi treinado no dia da execução tenha mais força, né? Para que o aluno não chegue, por exemplo, muito cansado. A gente brinca que mais vale, né, um atleta muito treinado, descansado, do que o contrário, né? Uma pessoa que treina muito e acaba chegando cansado para essa prova. Então é melhor você... Mas vale um atleta destreinado, descansado, do que um atleta muito treinado, cansado. Sim, claro que tudo é um grande depende, né? A pessoa tem que ter um histórico para cair nessa frase, né? Então ela tem um histórico de corrida, mas não treinou muito, mas está descansada, ela pode ir bem, do que uma pessoa que bitolou, o treinador falou, olha, não treina, a pessoa foi lá, treinou além do que ela precisava e está muito cansado no dia da prova. Sim. Perto da prova é isso, se atentar com esses detalhes, roupa, vestimenta, alimentação, tá com a mente tranquila de tudo que foi feito. Mentalizar a prova, Mentalizar a prova. Meditação. Né? Você mentalizar você executando, chegando, isso é importante. E do ponto prático, a gente já está reduzindo aí as cargas para você não chegar muito cansado. Muito bom. Daí no dia da prova, quais dicas você dá ali para a pessoa largar bem, largar confiante, não cometer muitos erros, né? Pensando no dia da prova. Vou falar igual eu falo para meus alunos, não inventa moda, né? No dia da prova, um dia antes, não é dia de... Você não está acostumado a comer lagosta? Não é o dia de você comer lagosta, não é o dia de você comprar um... Nossa, já vi isso acontecer, hein? Comprar o tênis novo na feira da prova e correr com o tênis. Nossa, não é... Eu já vi muito. Não é dia de você correr com aquele tênis que você não está acostumado. Então não inventa moda. Faz aquilo que você treinou. A gente fala, usa até a calcinha e a mesma cueca. Eu usei. Pra você ter noção, eu tenho foto disso. Quando eu corri a minha maratona de Berlim, eu usei tudo. Calcinha, sutiã, top, né? Igual, meia. Quando eu terminei a minha maratona de Berlim, eu tenho essa foto. Eu tirei o sapato, meus 2 dedão estavam furados. Que furou a meia, porque imagina, eu fiz um ciclo inteiro de maratona com a mesma meia, daí eu pinto as unhas também do pé de vermelho, tá assim, meus 2 dedão para fora vermelho, porque furou, porque eu fiquei com medo de mudar, não fazia nenhum unha do pé, né, de medo. Isso então, é uma dica que eu dou, principalmente para as mulheres, né, às vezes quer chegar muito bonita, faz a unha e tudo mais. Não fiz. Na semana da prova, a pessoa vai lá, machuca a unha do pé, né? A unha do dedão não, só ali. Pinta, eu só pintei, mas não cutuca, não fica cortando, porque pode dar errado. Então, antes da prova, não inventa moda, faz aquilo que você já treinou, igual o Bruno falou dos ritmos, você já tem o ritmo na sua cabeça, se não acontecer muita merda aí no caminho, você vai conseguir manter aquele ritmo. Depois eu conto o que aconteceu na minha maratona de Berlim, que eu pensei em fazer um ritmo, só que antes da prova eu bati meu pé, indo para largar, então às vezes não dá muito certo, mas isso é papo para um outro momento. Então, mais ou menos isso, não inventa moda, faz o que o seu treinador pediu e não... outra coisa que é importante, suplementação. As pessoas costumam muito, durante as provas, a organização dá gel novo. Nada de tomar a marca que você não está acostumada na hora da prova. Porque eu já vi pessoas saindo com diarreia porque tá acostumado com uma marca, só que na hora ali catou um gel, puta, esse gel é bom mesmo, hein? Tomou e não tá acostumado. Então, vamos fazer o básico bem feito que dá certo. Um detalhe só para esse dia de prova importante, olharem a largada da prova, o horário, né, que é a largada, para vocês treinarem esse horário. Porque tem, às vezes a largada é às 6 da manhã, e o aluno sempre sai para correr às 8, né? Ou à tarde, né? Ou à tarde, ou seja, todo o cronograma dele de acordar, tomar um café, ir no banheiro, dar um tempo, né, de digestão para poder fazer a prova, largar para a prova. Às vezes, na largada da prova, é um ritmo totalmente diferente que ele está acostumado. Sim. Né? Então, é importante o aluno treinar isso também. A largada é às 6, simule um dia que você vai treinar, pelo menos 2, 3 treinos longos, né, você fazer às 6 da manhã, né, para pegar esse ritmo, né, do biológico seu, de digestão, de ir no banheiro, para você já acostumar. Quando a gente pensa, para finalizar essa sua pergunta, quando a gente pensa, por exemplo... estratégia de prova lá no dia da prova, pessoal, não existe surpresas, né? Você já sabe o ritmo que você corre, você já treinou sua alimentação. Dificilmente uma pessoa que treinou, por exemplo, num ritmo 6, vai chegar numa maratona e vai fazer no ritmo 4,5. Não dá, não dá. Então você sabe o ritmo que você vai conseguir sustentar, então não existe surpresa, e eu acho que a gente tem que pensar mais ou menos nesse caminho, né? Faz o bem feito que vai ser sucesso. Sim.
E para fechar, né, a gente sempre fala para os nossos alunos, né, divirta-se nas provas, né? A gente sempre deixa essa mensagem para eles, porque a gente trabalha com atletas amadores, né, sua grande maioria, e que se não tiver diversão, não for divertido, não faz sentido. Sim. Né? Então o processo de treinamento é justamente para isso, né? A diversão tem um objetivo de tempo, tem um objetivo de ritmo, isso é super válido, mas tem que se divertir no processo, Sim, né? porque Curtir senão o vira processo. sofrência, né? Senão, e a gente já viu isso também acontecer, né? As pessoas não fazem o cronograma, tudo isso que eu e o Bruno a gente falou não é cumprido. Daí chega na véspera da prova, principalmente provas internacionais, que existe um custo financeiro muito grande, aquilo vira um grande problema para a pessoa. Sim. E para mim, como treinador, eu tenho certeza que o Bruno também, não faz o menor sentido aquilo que era para ser uma alegria virar um problema porque as etapas não foram cumpridas. Beleza, e para fechar nossa temática, e a pessoa que chegou no dia da prova sem estratégia nenhuma, o que ela faz? Chora, mentira. Vamos lá, tudo é um grande depende. Se ela chegou na prova, ela não fez nada, não criou objetivo, não treinou direito, tudo que o treinador falou fez errado, você tem que avaliar o seguinte: essa prova vai te colocar em risco de vida? Né? É uma prova muito difícil, muito importante, é num lugar que é difícil acesso, eu aconselho você não ir. Agora, se é uma prova, você já tem experiência, você já corre, você não conseguiu completar muito bem esse ciclo, mas é uma prova que não te traz nenhum risco, a não ser você se arrastar na prova, você tá um pouco mais cansado do que o habitual, você pode ir, diminui a bola, diminui o ritmo e completa a prova. Mas se é uma prova, igual o primeiro exemplo, muito difícil, que você tá se colocando em risco, por exemplo, você nunca correu uma ultramaratona e você decidiu se inscrever no 110 km da La Mission. Ganhou a inscrição. Ganhou a inscrição dos 110 da La Mission. Eu aconselho você não ir fazer a prova. Primeiro porque você pode ter grandes problemas de saúde, se colocar em risco e também encher o saco, né, da organização, que vai ter que mandar alguém lá te resgatar no meio da Serra Fina. Então, tudo é um grande depende. Se você não tem muito risco, você pode aí, a partir desses exemplos que eu dei, decidir se você topa essa ou cai fora. É isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, amor. Mais um vídeo. Um vídeo riquíssimo de informações. Se você gostou, teve dúvidas, alguma questão aqui a gente não pontuou, pode deixar nos comentários que a gente vai responder você. E se você gostou, manda pro seu amigo que vai participar de prova, que às vezes não tem nenhuma estratégia, manda esse vídeo para ele que tem informações aqui que podem ajudar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir aqui o nosso vídeo e até a próxima. Até mais.